Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa aula número 3, onde nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da tela do nosso projeto, ou seja, a tela do nosso relatório. Então eu vou maximizar o Power BI e vamos dar continuidade no nosso projeto. Então, aqui está a nossa tela do nosso projeto, né, do nosso relatório. Então, na aula passada, nós concluímos a parte de cartões de informações, onde contempla volume total de produção, horas ativas, horas inativas e volume refugo. Dentro do período do nosso projeto, que é de 2016 a 2020. Tá ok? E demos início também aqui à parte das análises comparativas, para verificarmos o quanto a empresa melhorou em relação à sua performance melhorou sua performance comparando com o ano anterior. Então, a gente inseriu as medidas aqui, utilizamos o conceito de formato, ou seja, caracteres especiais dentro de uma medida, onde eu apresentei para vocês que na versão de abril deste ano, a Microsoft criou essa condição, onde, vamos pegar aqui, ó. Pego aqui nas medidas, só para exemplificar, vou jogar a imagem para cá, né, para não tampar as medidas. Aqui, ó, medida 19, né? Então nós colocamos na opção aqui, né, na parte de formatação, né? Nós alteramos aqui para dinâmico e onde habilitou a condição formato aqui para nós. E onde nós criamos onde nós criamos uma variável, né, com caracteres especiais, utilizando o conceito que a Microsoft colocou dentro de uma medida. Então, o que nós colocamos dentro da medida 19, que é Year over Year produção? Uma variável porcentagem, buscando da medida 19, outra variável formatada, utilizamos um conceito de função lógica, né? If v porcentagem maior ou igual a 0,01, aí eu entro com a função format, buscando a variável porcentagem, inserindo caracteres especiais, né, que é o triângulo apontado para cima, significa que nós tivemos uma melhor performance em relação ao ano anterior. E continuando com a função if, se for maior ou igual a zero, eu vou colocar o tracinho. O que quer dizer? O tracinho não teve um bom desempenho, também não teve um desempenho ruim. Ficou no 0 a 0, ponto de equilíbrio. E se for menor que zero, o triângulo apontado para baixo, e isso significa que nós tivemos um resultado ruim em relação ao mesmo período do ano anterior. Beleza? Então, criamos essa variável. E essa variável, pessoal, nós criamos nas medidas 19, que corresponde à produção, a 20 horas ativas, 21 inativas e 22 volume refúgio, que deu condição de nós inserirmos isso aqui, ó. Agora, o que ficou faltando para a gente concluir essa etapa? Vamos pegar aqui. Eu vou abrir o nosso relatório matriz, né, o projeto matriz. Aqui está nosso projeto matriz. E o que nós vamos fazer agora nessa videoaula? Para finalizar essa etapa. Colocar as cores das fontes. Aqui, ó. E também, pessoal, na aula 2, eu informei que eu vou ensinar como interpretar esses resultados, né? Porque aqui, na cor verde da fonte e o triângulo apontando para cima, significa o quê? Que nós tivemos um melhor desempenho em relação ao ano anterior. Mas isso não significa, dependendo do indicador que nós estamos analisando,
a cor verde e o triângulo apontando para cima é o resultado ideal. Então, o gestor e o usuário final que vai estar utilizando as informações contidas nesse projeto, nesse relatório, ele precisa saber interpretar esses resultados, porque senão pode ocasionar uma tomada de decisão errada. Então vamos lá. Aqui, vou voltar. Então nós estamos falando aqui. Vamos pegar esse resultado aqui, é o resultado geral dos 5 anos, tá? Do projeto. Então vamos pegar aqui. Nós vamos falar de produção, né? Unidade de medida quilo. Então o nosso volume de produção, e aqui nós tivemos um resultado de 24,39%. Isso significa que teve uma melhor performance. Em horas ativas, a mesma coisa. Só que, olha aqui, em horas inativas e volume refúgio, ele está com a cor da fonte verde e o triângulo apontando para cima. Isso demonstra que teve um melhor desempenho, partindo da análise pelo caractere especial e a cor da fonte, mas isso não é verdade. O que quer dizer horas inativas? Horas inativas é horas não trabalhadas. Horas que voltando aqui, horas não trabalhadas que impediu do colaborador desenvolver o seu trabalho durante o seu turno de trabalho. Por que essa hora quer dizer horas inativas? Horas devido a algum problema durante o processo produtivo, por parada mecânica, por parada elétrica, falta de matéria-prima, enfim. Alguma coisa ocorreu durante o processo de fabricação que impediu desse colaborador trabalhar dentro do seu turno. Então, são horas não trabalhadas. Isso quer dizer que isso não é um resultado bom. Eu tive um aumento de horas inativas. Isso é ruim para a empresa. O objetivo da empresa é reduzir as horas inativas. As horas inativas é conhecida também no mundo empresarial como downtime, que é paradas, horas não trabalhadas. Tá ok? Então, esse valor de 24,68 e o triângulo apontando para cima é um resultado ruim para a empresa. Por isso que o gestor precisa saber interpretar os indicadores. E a mesma coisa o refúgio. Nós tivemos um resultado aqui geral de 24,28% de geração de refúgio, peças reprovadas, peças que não foram aprovadas no processo de qualidade durante a inspeção. Então, por algum motivo, essas peças foram reprovadas e acabou gerando esse índice de refúgio. Então, isso também não é bom. Então, dentro de um processo produtivo, o objetivo de todo gestor é reduzir suas horas não trabalhadas e seu volume de refúgio. E, em contrapartida, ele tem que melhorar a sua capacidade de produção e as suas horas trabalhadas, aumentar suas horas trabalhadas, suas horas ativas. Tá ok? Então é isso que eu ia explicar para vocês. Saber interpretar os indicadores. Tá ok? Então vamos lá. Voltando aqui. Então a gente vai analisar aqui por ano, só para efeito didático. 2016 é o nosso primeiro ano do nosso projeto. Então, como que eu vou fazer uma análise comparativa em relação ao ano anterior? 2015 nós não temos nenhuma informação, porque não tem dados de 2015. Então, se eu clicar em 2016, tem que aparecer aqui para nós tudo zero. Então, vamos lá, 2016. Olha lá, tudo zero. E na cor amarela é aquilo que eu falei. Nós não tivemos, não tivemos um bom desempenho, também não teve um desempenho ruim. Ficamos no ponto de equilíbrio, 0 a 0. Então, é isso que tem que aparecer. Por que está aparecendo zero? Porque não tem dados de 2015. Agora vamos analisar 2017. 2017. Então a gente já consegue fazer uma análise comparativa em relação ao ano 2016. Então aqui, ó, em relação ao volume de produção, nós tivemos um aumento de 1,33%, tá? Horas ativas, a mesma coisa, 1,10% em relação a 2016. Só que em contrapartida, eu aumentei minhas horas trabalhadas, isso não é legal, não é bom, é um resultado ruim, e o meu volume de refúgio também aumentou em 2,02%. Então é isso que eu falei, o gestor precisa saber interpretar esses dados. Então esses dois resultados aqui não estão legal, tá? O ideal é ficar na cor vermelha e o triângulo apontando para baixo. Então vamos lá.
Vamos analisar 2018 em relação a 2017. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Nós temos 4 indicadores em vermelho e o triângulo apontado para baixo. Então, em relação à produção, foi péssimo. Nós tivemos um desempenho ruim em relação ao ano 2017. Tivemos 7,29% negativo, a menos. Horas ativas, também a mesma coisa, horrível. Isso já chama a atenção do gestor. Menos 7,28%. Só que na horas inativas, horas não trabalhadas, que impediu do colaborador desenvolver o seu trabalho durante seu turno, foi reduzido. Teve uma queda, isso é bom. E o volume refúgio, a mesma coisa. Ó. Tivemos uma redução de 7,64% de peças reprovadas, de geração de refúgio. Então, esses dois indicadores aqui, inativo e refúgio, foi bom, comparando com 2017. Só que em termos de volume, produção e horas ativas, foi péssimo, foi ruim. Ok? Então, vamos lá, voltando. 2019 contra 2018. Ó, nós tivemos um aumento pequeno de desempenho em relação a 2019, 0,11%. Horas ativas também pequeno, 0,80%. Horas inativas ruim, aumentou em 2,14%. Só que em contrapartida o meu refúgio ficou zero. Não aumentei minha geração de refúgio, também não reduzi, ficou 0 a 0. Então é um resultado bom, empatou. Então vamos lá. 2020 contra 2019. Ó, nós tivemos um aumento de 0,95% no volume de produção, uma queda nas horas ativas, pequena, porém teve uma queda, 0,15%. Só que aqui, ó, o restante ruim. Aumento de horas não trabalhadas em 1,06% e 0,58% de refúgio. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, que saber interpretar os indicadores de processo de performance. Então, às vezes, não sabendo interpretar esses indicadores, pode-se tomar uma decisão errada dentro do mundo corporativo e dentro de uma empresa. Então, o gestor ele precisa saber interpretar esses dados, ou o usuário final que vai estar utilizando das informações contidas no relatório. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos minimizar aqui e vamos para o nosso projeto, para a nossa aula. Então, o que nós precisamos fazer aqui agora é deixar a alteração das cores dinâmica, com base nos resultados aqui na hora de filtrar anos, setores e meses. Tá ok? Então vamos lá. Então vou apagar aqui minha paleta. Nós paramos na medida 27, que corresponde a year over year, percentual de OEE. Então nós vamos criar 4 medidas para deixar a alteração das cores das fontes dinâmica. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou criar a medida número 28. Então, cliquei em medidas, nova medida. Então vai se chamar 28. Vai se chamar produção condicional. Condicional. Igual. Aí nós vamos usar uma função lógica aqui também. Tá ok? Então vamos lá. Vamos usar a função if. Igual if, dá um tab aqui. Vou buscar a minha medida número 19, que é o que nós vamos utilizar, né? Que é em relação à produção, year over year produção. E se ela for maior ou igual a 0,001, dois pontos, eu quero que que altere a cor para verde. Então eu vou inserir aqui o código hexadecimal das cores. Então o primeiro código hexadecimal que eu vou inserir aqui é na cor verde. Então o que ele está dizendo? Se a medida 19 for maior que 0,001, eu quero a cor hexadecimal na verde. Então vamos lá. Então a cor hexadecimal é cerquilho, jogo da velha, 83, opa,
C5BE. Fechei aspas, ponto e vírgula. Aí eu vou entrar novamente com a função if. If, medida 19, né? Aí eu abro colchetes primeiro, né? Esqueci dos colchetes, abro o colchete, 19. For maior igual a zero, ponto e vírgula. Eu abro aspas e vou colocar a cor amarela. Então, se for maior ou igual a zero, então vai entrar naquela condição. Vai ser um tracinho. Eu não tive um bom desempenho em relação ao ano anterior, porém, eu também não tive um resultado ruim. Ficou empatado. Então, eu vou inserir a cor E9, C4 e 6A. É o código da cor. Só que eu esqueci de inserir agora aqui antes o jogo da velha, o Serkeep. Inserindo E9, C4, 6A e fecho aspas. Caso contrário, o resultado for menor que zero, eu já entro com a condição aqui da cor vermelha. Vou inserir o código hexadecimal na cor vermelha. Cerquilho, então vai ficar FD6, 25E. Fecho e fecho a função. Então, como que ficou aqui? Vamos recapitular aqui. Medida número 28, que corresponde à parte de produção. Então, ficou. Se a medida 19 for maior ou igual a 001, vai alterar para a cor verde. Se a medida 19 for maior ou igual a zero, ele vai entrar com a cor amarela. Caso contrário, for menor que zero, eu coloco a cor vermelha. Beleza? Então vamos lá. Voltando, clico aqui e dou um Enter. Vamos testar para ver se vai funcionar? Ou não, vou deixar isso para o final, pessoal. Agora, nós vamos criar a medida 29. Então, o que eu vou fazer aqui para nós ganharmos tempo? A medida vai ser a mesma para os demais indicadores. Então, eu copiei, Ctrl C, dou um ESC, e aí eu clico em medidas, nova medida. Vai se chamar, antes eu vou clicar em Ctrl V e vou só alterar aqui a descrição e o número da medida. Então vai ficar 29, vai se chamar horas ativas condicional. Horas ativas condicional. E aí eu vou mudar aqui só, vai alterar o quê? O número da medida, a descrição e o número da medida que a gente vai inserir aqui no indicador. O primeiro foi 19 em relação à produção, agora nós vamos colocar a medida 20, que corresponde às horas ativas. Inserir só o número, já deu um tab, ele já altera. Apago o 19 aqui, insiro o 20. Prontinho. Então, ó, bem simples. Então ficou 29 horas ativas condicional, se a medida 20 for maior ou igual a 001, cor verde. Se a medida 20 for maior ou igual a 0, amarelo. Caso contrário, for menor que 0, vermelho. Deu um Enter. Prontinho. Medida criada. Agora nós vamos para a medida número 30. Beleza. Nova medida. Medida número 30. Mas antes disso, Ctrl V. E muda aqui para a medida 30. Vai chamar horas inativas. Horas inativas. Condicional. E aqui vai ser a medida 21. Dei um tab, ó, year over year, horas inativas. Dou um tab aqui e vou para outra condição aqui, apago 19 e entro para 21. Prontinho. Então já está inserida a medida número 30. Dei um Enter. Prontinho. Agora nós vamos inserir a medida 31. Nova medida. Medida 31. Ctrl V. Altero aqui. 31. Vai chamar refúgio condicional. Refúgio condicional. Então, nós inserimos a medida 21, agora é a 22. Olha lá. Year over year, V refúgio. Dá um tab.
E aqui a mesma coisa, 22, e dou um Tab. Prontinho, e dou um Enter. Então, criamos as 4 medidas para nós deixarmos os indicadores com a mudança das cores dinâmica. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa alteração aqui. Clico no balão, produção. Eu vou aqui na ferramenta central, formatar seu visual, valor do balão. Então aqui nós temos aqui, ó, a opção de cor. Tá vendo aqui, ó, a opção de cor. Beleza? Então vamos lá. Aí o que eu faço aqui? Se eu clicar na setinha, eu abro a paleta de cores. Não é isso que eu quero. Aqui é para mim alterar a cor de uma fonte manual. Aqui ao lado nós temos um botão aqui chamado FX, formatação condicional. Nós vamos clicar nele. Ele vai abrir uma janela e tem aqui 2 campos que nós vamos precisar fazer a inserção. Então nós temos aqui o primeiro, o estilo do formato, e o segundo, em que campo devemos basear isso. Então nós vamos fazer as alterações nesses 2 campos. Então vamos lá. Clico aqui. Então, estilo do formato. Eu não quero gradiente, eu vou inserir a opção valor do campo. Cliquei. Logo abaixo, no campo que devemos basear, nós vamos clicar na caixa de combinação. Vai aparecer aqui as tabelas, dimensões e fato, mais a medida. Então, eu vou clicar em medida e vou buscar a medida de produção, que é a 28. Produção condicional. Cliquei nela. Olha que beleza agora. Na hora que eu der OK, ó, já alterou a cor lá. Olha que bacana. Então agora já está dinâmica a alteração da cor. Mediante eu filtrar o ano que eu quero analisar, o setor, o mês. Beleza? Então já está totalmente dinâmica. Praticamente ela já está dinâmica, pessoal. Na hora que eu selecionar o ano, isso aqui já muda. Mas o que eu estou falando em relação o dinamismo, né, da mudança das cores é somente em relação à mudança das cores. Aqui, se eu clicar em 2017, 2020, vai mudar automaticamente, só que vai ficar na cor branca. Nós não deixamos performático a alteração das cores. Tá? Então vamos lá. Clico aqui, novamente, formatar seu visual, geral não, perdão, visual, valor do balão, formatação condicional, abriu a janela, valor do campo, e eu quero medidas, medida 29, horas ativas condicional. Cliquei e olha lá, que beleza, já alterou. Vamos aqui para horas inativas. Cliquei no balão, formatar seu visual, valor do balão e FX. Abriu a janela, valor do campo, medidas, e vou buscar a medida 30. Ela aqui, e OK. Já alterou. E vamos novamente. Clico no balão do campo refúgio, visual do balão, valor do balão, formatação condicional. Eu quero o valor do campo e medidas. Eu quero medida número 31. OK. Olha lá. Já deixamos totalmente performático a alteração da cor do resultado aqui. Verde atingiu o resultado, teve uma melhor performance, desde que eu saiba analisar os indicadores. É aquilo que eu falei, horas inativas. No geral está 24,68%, esse resultado é horrível. Mesma coisa o refúgio. Só que contrapartida, produção em horas ativas, tá muito bom. Então vamos lá. Então eu vou salvar. Agora nós vamos inserir, pessoal, as nossas segmentações de dados, antes de nós partirmos para o restante dos visual, que aí fica melhor. Clico aqui, beleza. Então nós vamos clicar no visual segmentação, ó, tá aqui.
cliquei. Vou jogar para esse campo aqui, por enquanto. Então, vamos lá. Eu quero minha primeira segmentação de dados. Eu vou na de calendário. Eu quero o ano. Pronto. E aí eu vou formatar seu visual. Configuração da segmentação. Eu quero lista. Lista vertical. Beleza. Agora, cabeçalho. Eu vou em cabeçalho. Opa, agora eu jogo para cá. Agora eu vou em cabeçalho. Eu tenho aqui a fonte. Então, a fonte do cabeçalho ela vai ser tipo DIN número 12. E na cor, cinza claro. Primeiro cinza aqui, ó. Beleza? Continuando. Logo abaixo do ano do cabeçalho, eu quero inserir uma borda. Uma borda inferior. Então, já está aqui, ó. Campo borda. Eu vou clicar na cor primeiro. Quero claro. E eu quero inferior. Vai passar um tracinho aqui, ó. Beleza? Aí eu recolho. E a largura da linha vai ser 1. Recolhi aqui. Beleza? Texto está tudo ok aqui. Cabeçalho já fizemos. Agora, nós vamos em valores. Valores. A fonte vai ser Segoy. Segoy UI10. E a cor da fonte vai ser cinzinha, claro. E logo abaixo aqui, ó, eu tenho preenchimento PX. Eu vou colocar o preenchimento que eu quero. Eu quero o preenchimento número 2. Número 1, número 2. Ele dá um espaçamentinho aqui, ó. Então, beleza. Então tá ok aqui. Pronto. E agora eu vou padronizar o tamanho dela. Eu já tenho esses parâmetros. Vou em geral, propriedades, altura da minha segmentação. Ela vai de altura vai ser 134, largura 125. Beleza. Aí eu tenho a posição, onde eu quero que ela fique. Horizontal, eu quero na 16 e na vertical 120. Prontinho. Inserimos nossa segmentação ano. Agora nós vamos inserir a segmentação setores. Eu vou aqui na ferramenta visual, segmentação, clico aqui. Vou em de setores, minha tabela de dimensão, e habilito setores aqui. Já veio, beleza. Eu já posso ganhar um tempo aqui, pessoal. Eu clico aqui na minha segmentação, ó, já vou formatar. É um atalho aqui, ó. Prontinho, ó. Ele já deixou para mim tudo certinho. Tá? E aí eu habilito aqui. Vamos só confirmar se está tudo ok. Clico nela. Vamos aqui, ó, formatar visual. Cabeçalho, ó, DIN 12, cor. Já está com a borda inferior na cor. Olha que beleza. Eu vou em valores, ó, 10, preenchimento 2, beleza, tudo certinho. Agora a única coisa que nós vamos precisar fazer é alterar o tamanho. Propriedades. Altura. A altura dela vai ser 134 e largura 125. Beleza. Posição. Eu quero 16 na horizontal e 275 na vertical. Prontinho. Já está alinhado aqui, ó. Beleza? Eu vou arrastar agora a imagem para cá. Prontinho. Agora nós vamos inserir a segmentação de dados meses. Meses, nome completo, dentro dos meses, não mês abreviado. Eu vou em de calendário e aqui, ó, nome do mês. Mas antes disso, clica na segmentação de dados, no campo de visualizações aqui, nos visuais. Habilitou aqui, joguei para cá e habilito o nome do mês. Ó, opa, nome do mês. Perfeito. E aí eu vou clicar aqui, ó. Pincel e prontinho. Aí nós vamos só alterar a largura e a altura e posicionamento. Altura.
altura 281. Beleza, 281. Acho que é mais, né? Abril. Segmentação. Ué, por que ele tá aparecendo? Olha lá, tá vendo? Aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Ele classificou a segmentação em ordem alfabética. Abril, agosto, dezembro, fevereiro. Por quê? Vamos voltar na nossa tabela lá. Vou deixar aqui. Deixar ele aqui de propósito. Vamos ver o que pode acontecer. Vamos aqui na exibição de dados. Não era para acontecer isso. Vou na tabela de calendário. E vamos clicar aqui, ó, mês abreviado. Classificar. Ela já está com a classificação de calendário. Opa. Bom, pessoal, analisando aqui, você viu que ele classificou em ordem alfabética. Então, isso não é o ideal. Então, nós vamos clicar aqui e eu já sei que nós vamos ter que fazer. Clico. Vou deixar ele aqui, não vou nem clicar. Vamos aqui na nossa tabela, ter calendário. Volto aqui, clico. E aí nós vamos... Nome do mês aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui, ó. Mês abreviado. Página inicial. Nome do mês. Classificar por coluna mês, número do mês. Aí ele vai entender que janeiro é 1, fevereiro é 2 e assim por diante. Então vamos lá. Clicando, classificou. Então vamos voltar para a tela do relatório. Olha lá. Janeiro, fevereiro, março e abril. Então também faltou. Isso quando eu expliquei, quando a gente faz, nós fizemos pensando na parte do gráfico. A segmentação também pode ocorrer. Então, pode acontecer isso. Às vezes, como já tinha feito uma classificação, às vezes o Power BI entende para as demais. Então, para esse caso, foi até bom acontecer, porque aí eu já sei que nos próximos projetos também vou classificar o nome do mês completo. Então, classificou lá por mês, belezinha, você viu que já reclassificou aqui. Então, a única coisa que nós vamos precisar mudar agora aqui, de vez de ser nome do mês, vai se chamar meses. Aqui, ó. Já vou alterar direto aqui, ó. Meses. Prontinho. E aí nós vamos alterar a largura, que faltou, só alteramos a altura. Propriedades, largura. Largura é 125 também. Prontinho. Posicionamento. Posicionamento é 16 na horizontal e 430 na vertical. Prontinho. Então nós já colocamos as nossas segmentações de dados. Então vou salvar. Beleza. Então vamos lá. Então vamos ver se nossos indicadores aqui tá dinâmico na medida que nós selecionarmos. Então vamos lá. 2016 é aquilo que eu falei, vai ter que aparecer tudo amarelinho. Beleza, ó. Ótimo, tudo zerado. Porque não tem ano de 2015, não tem dados de 2015 para isso. Beleza? Então vamos lá. 2017 contra 2016. Aí já apareceu. Aquilo que eu falei, ó. Em termos de volume de produção, nós tivemos um aumento de 1,33%, uma melhor performance. Horas ativas 1,10%, só que em contrapartida, horas inativas e refúgio foi ruim. Então, voltando. Só para recapitular aqui. 2018 contra 2017, ó. Aqui realmente foi horrível, né? Tanto para produção como para horas ativas, só que em contrapartida, inativas e refúgio foi excelente. Tivemos uma redução. 2019 contra 2018. Tivemos um aumento de 0,11% em produção, um aumento de performance pequeno. Horas ativas também tivemos, só que pequeno também. Só que em contrapartida, horas inativas aumentou
Isso é ruim. E refúgio ficou no 0 a 0. 2020 contra 2019. Tivemos um pequeno aumento de performance em relação à produção, o ano anterior, de 0,95%. Horas ativas, tivemos uma redução, né, um resultado ruim, porém pequeno, mas foi abaixo em relação a 2019. Horas inativas aumentou, isso não é bom, e volume refúgio também aumentou, isso não é bom. Então a gente já sabe que a alteração da cor já está dinâmica. Na medida que selecionar o filtro, ele já vai alterar automaticamente. Então, beleza. Então, essa parte aqui nós fizemos e inserimos as nossas segmentações de dados. Então, vamos lá. Agora nós vamos criar um gráfico de colunas, né, diferente, né, com indicadores de semáforo aqui em cima. Nós temos a quantidade de cada mês e o indicador de desempenho, que é produtividade, quando nós estamos falando de análise de produção. Então, nós temos o volume produzido mês a mês, de uma análise temporal de janeiro a dezembro, e com indicadores de desempenho de produtividade. Então, o indicador de semáforo, o que ele vai apresentar nesse gráfico? Para o gestor, para o usuário que vai estar utilizando dessas informações. Se aparecer amarelinho, ele está entre as metas. Ele está abaixo da meta, porém ele está acima do resultado que pode ser classificado como ruim. Então ele está entre as metas. Eu também não estou bom, mas também não estou ruim. Tá? Ele está entre as metas. Então a própria cor já indica para o gestor a situação de cada setor. Então esse gráfico ele vai ser análise de produção por setor, setorial. Então, na medida que eu selecionar a minha segmentação de dados, ele já vai aparecer o resultado de janeiro a dezembro de cada setor. E se aparecer verde a bolinha, significa que atingimos a meta. Se aparecer vermelho, é óbvio, não atingimos a meta. Então a gente vai criar algumas medidas para poder apresentar esses indicadores aqui, utilizando o conceito de semáforo. E esse gráfico tem uma coisa diferente, pessoal. Nós vamos criar algumas medidas também pensando na visualização desses dados, desse gráfico, né, das informações contidas nesse gráfico. Então, tem hora que quando você insere um gráfico de colunas, seja ele no Excel, seja ele no Power BI, pode ter situações que o rótulo de dados aqui, dependendo, ele pode vir para dentro da coluna. Isso não é interessante. Dependendo do período que você seleciona, o que você vai estar selecionando, ano, período, setor, enfim. Ele pode estar, de vez de a gente sempre classifica para ficar na extremidade externa, né? Acima aqui. Mas pode, mesmo você classificando que os rótulos de dados ficam na extremidade externa, pode ocorrer do valor vir para dentro da coluna. Isso não é bacana. Então a gente vai inserir algumas medidas aqui, né, para ajustar o deslocamento tanto da coluna em relação aos rótulos de dados, para ficar um ambiente limpo e fácil de analisar e interpretar são a mesma coisa, tá ok? Então a gente vai estar pensando nisso, nesse gráfico. Então nós vamos utilizar algumas funções aqui, pensando o quê? No eixo dinâmico, né? Pensando no eixo que parte do zero até o valor máximo aqui. Então a gente vai estar criando medidas para poder deixar esse eixo aqui dinâmico. Então ele não vai evitar que o rótulo de dados entre para dentro da coluna. Beleza? Então vamos lá. Minimizando aqui. Vamos aqui primeiramente, vamos inserir qual gráfico que nós vamos trabalhar para esse projeto que nós estamos desenvolvendo. É esse daqui, ó. Eu vou colocar uma bordinha aqui do lado, ó. Esse aqui, ó. Uma bordinha aqui, ó. Ele vai chamar gráfico de colunas agrupadas e linha. É esse aqui. Na segunda linha, né, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Da esquerda para a direita é o gráfico número 5. Então vamos lá. Fechando aqui, clico no visualizador dele e ele vai ficar aqui. Então eu vou maximizar um pouco aqui, né? Jogo para cá.
depois a gente coloca os tamanhos já parametrizado para esse projeto. Então vamos lá. Então eu vou inserir aqui, eu vou aqui no formatar só página e relatório, tá? Então clico aqui, ó, principalmente em cima do gráfico primeiro, que ele vai habilitar o campo das ferramentas aqui, né? No criar visual. Então, o meu eixo X, pessoal, ele vai ser o mês abreviado. Então eu vou na de calendário, mês abreviado. Então eu jogo ele para cá. Já apareceu aqui para nós. O eixo Y da coluna vai ser as nossas informações de produção. Nossa medida 01. Beleza? Agora, pessoal, nós temos o outro campo aqui que nós precisamos inserir. Aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Eixo Y da coluna. Para a gente ter aquela condição de um eixo dinâmico, se preocupando com o ambiente dos dados de visualização. Deixar um ambiente fácil de interpretar, né? Um ambiente limpo, um ambiente clean. Tá? Então, isso aqui, nós vamos inserir uma medida aqui que nós iremos criar. Então, voltando aqui, primeiramente eu vou deixar essas informações aqui. A única coisa que eu vou eliminar aqui vai ser no eixo Y, eu vou desabilitar. Aí agora ficou uma situação um pouquinho melhor. Então, o gráfico está aqui, beleza. Então, nós vamos criar aqui algumas medidas para poder deixar o gráfico nessa condição aqui. Então, vamos lá. Clico aqui, medidas. Então, nós paramos na medida número 31. Nós vamos criar a medida 32 agora. Nova medida. Ela vai se chamar total pedido, que vai ser igual. Nós vamos quantificar a quantidade de pedidos, né? Número de pedidos durante o período aí. Então vamos lá. Então nós vamos utilizar a função count. Nós vamos buscar nossa tabela fato, fdados, do meu volume de produção, meu volume líquido. Volume refúgio, volume bruto, volume líquido. É isso aqui. Eu quero essa informação. Fecho a função. Prontinho. Criamos a medida 32. Agora nós vamos para a medida número 33. Nova medida. Então vai se chamar 33 eixo. Ó o nome da medida. Já tem a ver com o que eu falei, né? Nós vamos deixar o eixo dinâmico. Eixo Y dinâmico. Igual. Então nós vamos criar uma condição aqui, uma variável. Então, cliquei aqui, 33 eixo Y dinâmico, aperto o Shift, Enter. Nós vamos criar uma variável aqui, var. Var. Vai se chamar V tabela. Igual. Aí, como nós estamos falando de um gráfico de análise temporal, é aquilo que nós falamos aqui, ó. Eu vou clicar no gráfico primeiro, só para a gente mudar uma coisa aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Eixo X, eu quero a cor cinzinha clara aqui, ó. Aí apareceu. Então, vocês lembram? Por isso que nós fizemos a classificação do mês abreviado para número de mês, aqui, ó. Então, ele já respeitou a ordem cronológica, de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Tá ok? Então, pensando nisso aqui. Então, beleza. Então, a gente clicou aqui, só que a medida 33, ainda nós não finalizamos ela. Beleza. Clicamos aqui. Então, o que vai acontecer? Então, nós vamos estar inserindo uma medida aqui chamada AllSelect. Aonde, como esse gráfico é de análise temporal, ele vai buscar de janeiro a dezembro, a gente vai utilizar essa função AllSelect. Na medida que eu clicar no mês, no período, ele já vai selecionar as informações que eu preciso. Então, eu vou utilizar a função AllSelect, incluindo os dados da de calendário. Então, vamos lá. Então, var vtabela igual AllSelect, ela aqui, e eu vou buscar da minha de calendário
porque nós estamos falando de mês abreviado. Ela aqui, ó, de calendário, mês abreviado. Ponto. Aí, ponto e vírgula. Nós estamos falando do mês abreviado, porém, nós vamos dar o quê? Nós não classificamos ela no mês? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4? Fizemos uma classificação da coluna mês abreviado para a coluna. Então, para ele entender que janeiro é 1, fevereiro é 2 e assim por diante. Aí eu venho aqui de calendário, mês, que é o número dos meses. Prontinho e fecho parênteses. Então, Shift Enter, mais um tab, e nós vamos criar uma outra variável aqui agora. Var V maior valor, pensando no eixo Y, pessoal, que ele parte do zero e até o maior valor. Aí eu coloco underline, V maior valor, igual. Eu vou entrar com a função max. Ela já vai buscar o maior valor dos resultados de cada mês. Então, V max x, né? Essa daqui vai buscar na minha variável vTabela, onde tem os dados da calendário de cada mês. E eu vou buscar o quê? Não estamos falando de dados de produção, é o meu volume de produção. Eu vou buscar minha medida, minha medida 01, produção. Prontinho. E fecho parênteses. Dou um Shift Enter. E eu vou colocar aqui o parâmetro que nós colocamos para o deslocamento, pensando na visualização do dado. Então, nós vamos chamar aqui variável var v deslocamento. V deslocamento é o deslocamento do eixo, que é igual, para esse projeto, nós consideramos o parâmetro de 1,40. Tá ok? Aí Shift Enter. Aí nós vamos entrar com return, Shift, e vamos colocar aqui a variável vai retornar na V maior valor, multiplicando, vai multiplicar o V deslocamento. Beleza. E o V deslocamento é o que é? É o parâmetro que nós estabelecemos, igual a 1,4. Aí já fica dinâmico também, tá? Então pronto, ok. Porque se nós colocássemos var igual a 1,40, aí toda vez que precisasse fazer algum ajuste, a gente teria que entrar nessa variável e alterar o valor. Tá ok? Então beleza. Então acabou aqui. Então, dá um Enter. Prontinho. Então, como ficou essa variável do eixo Y dinâmico? Criar uma variável vTabela, utilizando a função allSelected, utilizando a decalendário mês abreviado, que é os dados desse gráfico, tem a análise temporal de janeiro a fevereiro, e utilizando a decalendário mês, porque o mês abreviado está classificado no mês, né, para seguir a ordem cronológica. Aí criamos uma outra variável chamada V maior valor, porque o eixo Y parte do zero até o seu maior valor. Aí utilizamos a função max, x, vTabela e a unidade a medida que nós criamos, que é a produção, que é dados de produção. Criamos uma outra variável chamada vDeslocamento, que é igual a 1.4, já parametrizamos ela para esse gráfico. Retornamos para V maior valor, vezes vDeslocamento. Prontinho. Então, nós já criamos essa daqui. Então, essa medida 33, ela ainda ela não vai ainda nesse campo aqui, ó, no eixo Y da linha. Agora nós vamos inserir uma outra medida 34, que vai precisar da medida 33, tá ok? Clicando em medida, nova medida. Então vai chamar 34, ela vai chamar rótulo meta percentual. Então, rótulo meta percentual, que é igual. Nós vamos criar uma outra variável, Shift Enter. Então vai chamar var v valor igual. Aí entra a medida 33. Por isso que eu falei, o rótulo meta percentual, ele vai precisar da medida 33 do eixo Y dinâmico, tá? Então eu abro colchetes,
jogo a medida 33 aqui, ó, eixo Y dinâmico. Prontinho. Não, minto, pessoal, não é aqui não. Ela vai entrar em outra variável. Aqui é o valor da 01, produção. Aí sim, V valor igual a produção. Agora var vai chamar V deslocamento igual, agora entra 33, eixo Y dinâmico. Aqui que entra ela. Eixo Y dinâmico, espaço multiplica por outro parâmetro, 0,10. Esse 0,10, pessoal, é o deslocamento entre o rótulo, informando a quantidade produzida, e os indicadores de semáforo. Esse espaçamento, ok? Então, pronto. E dou um Shift Enter. Aí eu vou entrar com o return, Shift Enter. Aí eu vou colocar V valor, que é a variável que nós criamos a primeira, mais V deslocamento. Então vai se chamar rótulo meta percentual, onde nós criamos a variável V valor buscando da medida número 1, produção. Criamos uma variável V deslocamento buscando a medida 33 eixo Y dinâmico, aquilo que eu falei que nós íamos precisar dessa medida, vezes 0,10, para fazer o deslocamento do rótulo de dados informando o volume produzido em cada mês com os indicadores de semáforo. E return, V valor mais V deslocamento. E dou um Enter. Prontinho. Criamos. Beleza. Agora nós podemos fazer o que aqui? Pegar a medida 34 e jogar ela aqui, ó. Prontinho. Olha que maravilha. Beleza? Então, tá ok aqui. Reduzo. E agora nós vamos para quê? Para formatar o visual. Então, aqui, ó, o eixo Y secundário ele já fica desabilitado. Sem problema nenhum. Se eu clicar aqui, ó, ele habilita. Então, nós não queremos isso. Desabilito ele também. Só que vocês vão perceber aqui que tem um risco aqui, que é a linha, né? Que o nome do gráfico ele chama o quê? Gráfico de colunas agrupadas e linha. Então, nós não queremos essa linha. Então, nós vamos precisar tratar ela. Eixo Y. Nós vamos mexer com ele daqui a pouco, tá? Legenda. Nós não queremos legenda. Eu desabilito a legenda. Aí nós vamos aqui, ó, no campo linhas. Vocês vão entender para a gente desaparecer com essa linha aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá. Campo linhas. Eu vou aqui, ó, largura do traço em pixel. Eu vou deixar 0. Na hora que eu colocar 0 aqui, ó, some. Beleza? Fechou. Então é isso que nós fizemos. Terminamos com isso. Agora nós vamos aqui, ó, rótulo de dados. Vamos em rótulo de dados. Eu habilito o rótulo de dados. Tá? E aqui, eixo Y secundário. Tá certo? Eixo Y secundário. Agora tá ok e desabilito ele. Então vamos lá. Eixo Y secundário, rótulos de dados, tá ok. Eu vou aqui, rótulos de meta. Tá legalzinho aqui. Por que não apareceu ainda, pessoal? O que está faltando a gente fazer agora? Você lembra que eu falei que a gente ia voltar no eixo Y? Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou habilitar ele. Tá? Vou habilitar. Então o que nós iremos fazer aqui agora? Nós vamos inserir a medida do eixo Y dinâmico. Para ele, na medida que for alterando as informações no gráfico, esse Y dinâmico já vai fazer o deslocamento automaticamente. Ele já vai ficar dinâmico. Por isso que a medida chama eixo Y dinâmico. Então aqui a faixa que nós temos
mínimo e máximo. O mínimo nós vamos colocar 0, que parte do 0 até o maior valor. E o máximo, que é aquela variável 33, aquela medida. Eu vou clicar em FX aqui, ó. Nós vamos inserir aqui, ó, para deixar dinâmico. Formatação condicional, valor do campo, é isso mesmo. E nós vamos aqui para medidas e vamos inserir a nossa medida 33 aqui, ó. Eu estou com a mãozinha, ó, eixo Y dinâmico. Clicamos nela e OK. Olha lá, já apareceu lá no gráfico, ó. Beleza? Agora eu posso fazer o quê? Desabilitar as linhas e o eixo Y. Prontinho. Perfeito. Então agora nós já estamos com os rótulos de dados habilitados, vamos voltar lá. Então, rótulo de dados meta, eu não quero tela de fundo, desabilitei. Vou para produção, desabilito a tela de fundo. Beleza? OK. Então aqui, produção eu quero extremidade externa e rótulo de meta eu quero acima. Perfeito. Até aí, beleza. OK. Então vamos lá. Só que vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nos valores, vamos alterar as cores aqui. Já vamos fazer esse tratamento. Então ele vai ficar com a cor clarinha, cinza claro, para ficar mais fácil a gente visualizar. E o produção, mesma coisa. Vamos deixar o cinzinha clarinho, que é o nosso padrão. Então, vocês estão vendo o que tem de diferente em relação ao gráfico do nosso projeto matriz. Então vamos lá. O que tem de diferente aqui? Nós temos tudo o mesmo valor, né? Ó. Aqui embaixo é os valores, produção, e o em cima seria o quê? Os nossos indicadores de semáforo. Mas só que no nosso projeto ele está em percentual, que é indicadores. Tá vendo aqui? E os indicadores de semáforo. Né? Então vamos tratar isso agora. Para a gente tratar isso, deixar nessa condição, nós vamos clicar nele aqui. Né? O que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar inserir uma medida não, caracteres especiais dentro de uma medida, que fala aquela condição de você formatar e alterar para dinâmico. Então vamos lá, na nossa medida 34, que é o nosso rótulo de meta. Então vamos lá. Habilitei a minha paleta aqui, ele não está aqui no campo formatação no grupo, e o formato ele não está geral. Para nós criarmos caracteres especiais dentro de uma medida, nós precisamos alterar isso aí, de geral para dinâmico. Então vamos lá. Clico em geral, dinâmico. Aí ele já apareceu aqui para mim, ó. Formato, né, de caractere especial dentro de uma medida. Então, dentro da aspas aqui, pessoal, para essa condição, o que nós precisamos ter? Deixar 4 aspas para a esquerda e 4 aspas para a direita e o e-comercial no centro. Então, como nós já temos uma aspas aqui, eu vou digitar 3 aspas, 2, 3, 4. Espaço e-comercial. 2, 3, 4. Então, 4 aspas para a esquerda e 4 aspas para a direita. Então, aí eu vou clicar Shift Enter. E aqui em cima eu vou digitar a variável. A variável dentro da medida 34. Então, vamos lá. var, né? Vai chamar var. V porcentagem igual. Dentro do nosso projeto matriz, nós estamos com aqueles indicadores de semáforo, correto? Que por sinalização, pelas cores, nós sabemos como que nós estamos em relação às metas. Então, quando nós estamos falando de produção, o indicador que tem correlação com produção é produtividade. Se eu aumento o meu volume de produção, eu tenho uma melhor produtividade. Então, vamos lá. Então, vai ser igual à medida número 0,5, que é a nossa produtividade. Está aqui, ó, percentual de produtividade. Nós estamos falando em percentual, beleza? E aí eu vou dar um Shift Enter. Vamos digitar aqui outra variável. var v formatada.
V formatada, igual, aí nós vamos entrar com uma função lógica aqui. A função lógica vai ser a if. Então, vai ser igual if V porcentagem, ó, já apareceu aqui, porcentagem. Se for maior igual, eu vou pegar aqui, vou dar um espacinho aqui para ficar mais fácil a leitura. Se for maior igual a meta 0,92, se eu atingir 0,92 ou maior que 0,92, aí meu indicador de semáforo vai ser verdinho. Se eu não atingir, ele vai ficar amarelinho. E se for abaixo da meta do amarelinho, ele vai ficar vermelho. Tá ok? Então vamos lá. 0,92, ponto e vírgula. Ok? Aí, vamos lá. Vamos lá. Aí eu vou entrar com a condição logo abaixo, format. Format, outra função. Format, vou buscar V porcentagem, ponto e vírgula. Abro aspas. Aí nós vamos entrar com aquele símbolo que representa o semáforo, né? Aqueles caracteres especiais. Então, na aula passada, eu ensinei buscar num site, né? Ou a gente utilizar a tecla do teclado, que representa o símbolo do Windows mais o ponto final. Aí ele aparece uma janela com caracteres especiais. Esse luz indicador de semáforo, aquela setinha para cima, para baixo o tracinho, emojis. Aí essa condição que o Windows dá para nós inserirmos isso, né? Aí fica de acordo com a necessidade do projeto. Então nós vamos utilizar a condição de semáforo. Aperta o teclado com o símbolo do Windows, mais ponto final. Aí ele já apareceu aqui para nós. O emoji verde que atingiu a meta, vermelho não atingiu a meta e o amarelo está entre as metas. Então nós temos várias opções aqui. O triângulo para cima e o triângulo para baixo foi aqui, ó, nos símbolos. Passando o mouse aqui já abriu a janelinha. Ó. Então aqui, ó, símbolo para cima, símbolo para baixo e o tracinho. Então volta aqui. Então nós vamos inserir, se eu atingir maior ou igual a 0,92, eu insiro a luz verdinha. Dou um espaço e eu vou colocar o símbolo percentual, 0 percentual. Fecho aspas e fecho o meu parênteses. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Vou entrar com a função if de novo. Ponto e vírgula. If V porcentagem espaço maior ou igual a 0,77 ponto e vírgula. Aí eu entro, dou um Shift Enter, entro com a função format V porcentagem, ponto e vírgula, espaço, abro aspas, aí eu vou entrar com a luz amarela. Se for maior ou igual a 0,77, eu vou estar entre as metas. Tecla do símbolo do Windows, ponto final, e eu vou inserir o quê? O amarelinho. Pronto, espaço 0%. Fecho aspas e fecho o meu parênteses, ok? Aí eu dou um ponto e vírgula e Shift Enter, Format, novamente, V porcentagem, ponto e vírgula, espaço, abro aspas. Símbolo do Windows no teclado, ponto final, vermelho. Espaço, 0%, fecho aspas e fecho a primeira função, a segunda e a terceira. Então, como ficou? If V porcentagem é maior ou igual a 0,92, então entro com a função format, a variável porcentagem, então ele vai aparecer a luz do semáforo verde. Aí eu entro novamente com a função if. Se meu V porcentagem for maior ou igual a 0,77, eu entro com
format, V porcentagem, então ele vai ser a luz indicadora amarelo. Eu estou entre as metas. Então eu vou ser maior ou igual a 0,77, porém menor que 0,92. Então eu estou entre as metas. E caso eu não atingir o maior ou igual a 0,77, format V porcentagem, indicador vermelho. Fechei a função, dou um Shift Enter, mais um, escrevo return. Ok, e aqui ó, já estou aqui com o campo que nós vamos entrar. Aí nós vamos entrar com a condição da variável. 4 aspas para a esquerda, e comercial, o nome da variável, e comercial e as 4 aspas para a direita. Então nós já inserimos um e comercial aqui, dou um espaço. Então nós vamos entrar com a variável V formatada. Aqui ó, V formatada, espaço, e comercial. Prontinho. Então return a nossa variável V formatada, onde tem a função lógica if mais format aqui. Tá ok? Dou um enter. Olha que beleza. Aí na hora que eu demos o enter aqui, que é aquela condição, na mudança para formato, como diz lá dentro da caixa de seleção das configurações do Power BI, caracteres especiais dentro de uma medida. Então é isso que nós criamos aqui, aquele conceito. Criamos uma variável, como se fosse caracteres especiais dentro da medida 34. Fecho aqui, ó. Aqui já apareceu os nossos indicadores. Olha que beleza. E respeitando o deslocamento aí. Então, tem alguns campos aqui que não está aparecendo. Aí nós vamos fazer o quê? O tratamento aqui da fonte, tudo. Clicamos em cima. Aí nós vamos no nosso visual aqui, formatar. Vamos aqui no rótulo de dados. Nós estamos em produção, valores. A fonte é DIN 8. Pronto. Aí nós vamos aqui em rótulo de meta e DIN 8 também. Aí agora apareceu, tudo bonitinho. Aí deixamos agora tudo aqui como todos, rótulos de dados, beleza. O que faltou agora para a gente deixar no padrão do projeto original? O que tem diferente nesse gráfico? A cor da coluna, nós vamos alterar. Mesmo padrão, nós vamos em colunas aqui agora, ó. Aí nós vamos aqui na paleta, mais cores. Ok. Aí nós vamos voltar aqui, que eu vou pegar o código hexadecimal dela. Então vai ser cerquilho 2A9 D8F. Prontinho. Dá um tab e já alterou. Padrão aqui. Dá um ESC. Prontinho. Já alteramos a cor da fonte. Ok. O que nós vamos precisar fazer agora, pessoal? Salvo nosso projeto. Então, na medida que eu clicar no setor, ele vai ter que aparecer aqui para nós. Nós temos que deixar nessa condição, totalmente dinâmico. Por isso que o nosso projeto aqui é totalmente performático. Então, está aqui o nosso gráfico. Então, eu cliquei no setor de extrusão. Olha lá, ele já aparece aqui. Análise de produção do setor extrusão. Se eu clicar em mistura, olha lá, mesma coisa. Se eu clicar em moldagem, mesma coisa. Se eu clicar em prensas, mesma coisa. Se eu clicar em retífica, ele já me dá análise de janeiro a dezembro de cada setor. E se caso eu não quiser, eu limpo a segmentação, fica o geral. O que seria o geral? Os 5 setores da empresa de janeiro a dezembro. Tá ok? Então nós precisamos deixar esse título aqui também dinâmico. Então vamos lá. Então, título do gráfico. Então, a última medida que nós criamos foi a... Opa, esse aqui é o projeto matriz. Nós vamos para o nosso projeto. Nós paramos na 34, então nós vamos criar a medida 35, nova medida. 35 vai chamar título graph. Beleza? Igual vai se chamar. Eu vou abrir aspas e vou colocar a descrição aqui. Análise de
produção, espaço, tracinho, espaço e fecho aspas. Eu dou um espaço, entro com o e-comercial, aí nós vamos dar mais um espaço e vamos entrar com uma função. Quando nós selecionamos o filtro na nossa segmentação de dados, é a mesma coisa, eu estou selecionando um valor. Né? Eu quero selecionar um valor, uma informação, um dado. O que é essa informação? Eu quero selecionar o campo extrusão, ele não deixa de ser um valor. Eu estou selecionando aquele valor para me ver o resultado daquilo lá. Então, para isso, o que nós iremos fazer? Nós vamos inserir uma função aqui chamada select value, que vai dar essa condição para nós. Na medida que eu selecionei o setor, ele já vai deixar dinâmico ou o que? A descrição do título. Então, select value, olha ele aqui embaixo, ó. Então, aonde que eu quero buscar essa informação? Nós não estamos falando de setores, análise de produção por setor. Então, eu vou buscar minha D setores. Aqui, ó, D setores, setores. Prontinho. D setores, setores. Aí, caso, na hora que eu limpar o filtro, eu não quiser deixar tudo limpo, o filtro da segmentação, eu ponho ponto e vírgula, abro aspas e deixo na condição geral, que ele vai informar todos os processos da empresa, o resultado geral da empresa. Ok? Aí eu vou fechar a função e dou um Enter. Então já criamos a função do título do gráfico. Então como que nós vamos fazer para inserir essa informação? Então vamos lá. Clicando e vamos aqui, ó, formatar seu visual. Nós vamos em geral, título. Habilito aqui. Aqui tem o texto já. Eu vou deletar isso aqui, que eu não quero. Nós vamos na formatação condicional. Em valor de campo já está ok. Nós vamos aqui, ó, medidas e título gráfico. E dou um ok. Olha lá, já apareceu para nós lá. Análise de produção geral. Por quê? Nós não tivemos nenhuma seleção do setor ainda. Beleza? Então vamos lá. Tranquilo aqui, beleza. Setores. Ok. E aí nós vamos agora o quê? O que nós iremos fazer? Nós vamos alterar o tamanho do gráfico e o posicionamento dele. Então nós vamos aqui, ó. Recolho o título, propriedades. Tamanho do gráfico de altura 230, largura 549. Beleza? Posicionamento dele. Ele vai estar 167 na horizontal e 168 na vertical. Pronto. Perfeito. Já deixamos ele no parâmetro aqui. Tá ok? Então agora nós vamos fazer o quê? Ver o tamanho da fonte para esse gráfico aí. Então o tamanho da fonte é... Se não me falha a memória, é 12. Então vamos lá. Título. Vamos aqui em geral. Título. Tamanho da fonte. Se eu não me falha a memória, é Segoy UI semi-bold. E vamos colocar o clarinho aqui. E vamos aumentar ela para 12. Então, aqui, ó. Esse é o tamanho da fonte. Análise de produção geral. Então aqui está geral, que compreende os 5 setores da empresa aqui, ó, na minha segmentação de dados. Então vou salvar. Então vamos lá. Clicar em extrusão, ó. Ele já aparece para mim aqui, ó. Extrusão. Então de janeiro a dezembro são os resultados de extrusão. Então olha que maravilha essa condição que nós colocamos nesse gráfico. Indicadores de semáforo. Então, para o gestor, para o usuário, na hora que ele bater o olho na tela do relatório, e nesse campo aqui,
ele já vai saber que em fevereiro não atingiu, maio não atingiu e junho também não atingiu. Então, uma imagem, ela por, vale muito mais do que números. Então, ele bateu o olho, ele já sabe. Então, ele não vai primeiro no resultado, no percentual, ele vai no que está mais fácil. Então, ele já sabe que o vermelho é ruim, e o amarelo eu estou entre as metas, e o verde, opa, eu estou atendendo as metas. Então, uma imagem vale por si só, numa interpretação aqui. Então, durante uma apresentação também, de repente, o gestor ele tem a tela do projeto dele, desse relatório, ele vai ter uma reunião mensal, ele vai passar os resultados, os indicadores, como foi o resultado do mês, né? Em comparação ao mês anterior. Ah, eu vou fazer uma análise dos 5 últimos anos. Então, ele já consegue aqui. Os telespectadores, na hora de estar vendo essa informação na tela, ele também consegue verificar, pô, tá vermelho e significa que não é nada bom. Então, como o ditado diz, né, uma imagem vale por si só. Então, clicando aqui agora em mistura, vamos lá, mistura, só teve o mês de abril ruim, o resto tá tudo entre as metas. Moldagem, mesma coisa, ó, só teve um mês. Prensas, retífica, teve 3 meses com resultado ruim, não atingiu a meta. Aí eu limpo aqui, ó, perfeito. Então vamos supor que eu quero verificar geral também, ó. Clico no ano 2016. Ele já me dá essa condição também, ó. Então, o geral da empresa, os 5 setores, fevereiro foi ruim, junho e dezembro. 2017. Só teve um mês ruim. O resto tudo entre as metas. 2018. Ó, tivemos 3 meses ruim. 2019. 1, 2, 3, 4, 5 meses ruim. Então 2019 não foi bacana, não. A gente pode até ver, ó, você vê como uma coisa está correlacionada à outra. Então, nós tivemos aqui, em 2019, cinco, 5 meses ruins. Janeiro, maio, setembro, outubro e dezembro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver como é interessante na hora de você interpretar esses dados e analisar que uma coisa está puxando a outra. Então, se eu tive 5 meses ruins, você vê que o resultado aqui dos indicadores aqui em cima também tem uma correlação, ó. Então, ó, se eu tive 5 meses ruim, eu só tive uma melhor performance em relação a 2018 de 0,11%. É pouco mesmo que eu tive uma performance melhor, mas essa performance não foi tão representativa. Foi 0,11%, menos que 0,5%, menos que 1%. É a mesma coisa a minha horas ativa aqui, ó, 0,8. Então, aqui, ó, eu tive um aumento das minhas horas inativas. Então, você vê que uma coisa está relacionada à outra. Então, vamos ver 2020. Ó, 2020. 2020 também não foi legal, 0,95. Não subiu muito. Só que aqui, ó, aumentou, isso aqui aumentou. Só que aqui, esse resultado aqui não tem correlação com isso. Somente esse aqui, ó, só produção. Então, se você pegar 0,95, só tivemos um mês, mas em contrapartida, os restantes dos meses aqui, ele está amarelo, está entre as metas. Então, não está bacana. Se nós tivéssemos algum verde aqui, com certeza o resultado aqui também seria um pouco melhor. Então, vamos ver 2016. Não tem nada, então beleza, tranquilo. Tem como comparar. Mas, ó, 2017, tivemos, ó, 1,33%. É pouco. 2018, ó que horrível. Entendeu? Muito ruim. Então, você pegar aqui, ó, ele teve 1, 2, 3 pontos aqui. Então, não foi legal. Então, você vê como uma coisa está puxando a outra. Então, limpando aqui, perfeito. Então, se você pegar o geral, ele ficou os meses inteiros, né, os meses não, o ano inteiro, com só no indicador amarelo. Entendeu? Então, não foi lá essas coisas. Então, aquilo que eu falei, fica muito pensando na forma da visualização, a facilidade de analisar os dados de visualização na tela do relatório.
Então, o analista desenvolvedor precisa se preocupar com isso. Então, beleza, nós criamos o nosso gráfico aqui para análise setorial, tá? Então, qual que é a próxima criação aqui dos nossos dados de visualização? Seria esse aqui. Seria não, né? Vamos colocar no tempo certo. Então, nós vamos inserir os gráficos de preenchimento. O que seria esses gráficos de preenchimento, pessoal? Vamos fazer uma forma didática aqui para ficar fácil a interpretação. Então vamos lá, eu vou colocar setinha para cima, setinha para baixo. Então o que vai acontecer aqui? Esse gráfico de preenchimento utilizando imagens, né? Pensando também na facilidade da interpretação, pessoal. Então vamos lá. Se eu tenho a seta para cima, por isso que eu estou falando da questão do avanço e recuo. Se eu melhorar o meu percentual de produtividade, esse gráfico vai preenchendo, de acordo com o resultado aqui. Então, se você perceber aqui, a chaminé da imagem que representa uma indústria está apagada, aquela famosa marca d'água, né? Para esse tipo de gráfico no Power BI, ele é chamado de opacidade também, né? Mas é como se fosse uma marca d'água, né? Seria o fundo, né? Então ele não preencheu totalmente. Se ele preencher até a fumaça completar, ele vai chegar no 100%. Então significa que essa imagem ela preencheu 78,10%. E se porventura o indicador cai, isso aqui recua também. Por isso que chama avanço e recuo. Tá ok? Esse é o conceito desse gráfico. E para esse projeto, nós utilizamos a questão da indústria, né, representando uma empresa, porque nós estamos falando de gestão de produção. Mas de repente você estiver desenvolvendo um projeto, vamos supor, de vendas. Ah, eu quero elencar os 3 tops vendedores, né? Elencar os 3 top de vendedores, não. Os vendedores, né? Coloco, vamos supor, eu tenho 3 vendedores, né? Com indicadores. Então ele vai preencher na imagem daquele vendedor. Você pode colocar também a imagem de uma pessoa, tá? Então vai de acordo com a necessidade do projeto. De vendas eu vou utilizar a imagem de um vendedor, sei lá. Vai de acordo com a necessidade do projeto. Aqui para gestão de produção foi uma indústria, tá ok? Então você pode utilizar esse gráfico de preenchimento independente da imagem. A imagem vai ser de acordo com o projeto você está desenvolvendo. E para você utilizar esses visual, você precisa ter um visual extra, que não está dentro dos padrões já estabelecido pela Microsoft na ferramenta Power BI. Esses onde eu coloquei a borda são os padrões, são nativos do Power BI. E agora, voltando aqui e selecionando esses dois aqui, ó, esses são visuais novos, extras, que não são nativos do Power BI. E para você obter esses visuais que não são nativos, você precisa ter uma conta de desenvolvedor no Power BI. Aí você consegue importar visuais para você atender a necessidade do seu projeto. Então, aqui embaixo para o nosso projeto, foi inserido 2 visuais extras, tá ok? Para poder atender a necessidade desse projeto. Então, aquilo que eu falei, se você não tem uma conta de desenvolvedor na Microsoft, você não consegue baixar visuais extras no Power BI. A não ser que você consiga, alguém envie para você o arquivo, que dá para fazer o download também disso aí. Mas hoje você cria uma conta de desenvolvedor na Microsoft gratuita. Você entra no YouTube, pessoal. Isso não é o objetivo das nossas videoaulas, mas só uma dica, né? Quando eu criei a minha, eu fui assistindo alguns vídeos dos profissionais conceituados no mercado que desenvolvem projetos, né? Seja no Excel ou no Power BI. Um deles, um dia eu estava assistindo, que eu sou inscrito no canal, eu vi lá um vídeo colocando como criar sua conta gratuita no Power BI.
assisti o vídeo na íntegra, peguei todos o passo a passo e criei uma conta desenvolvedor gratuita no Power BI. Aí, com essa conta, eu consegui fazer o login, né, no Power BI como usuário de desenvolvedor, e hoje eu consigo baixar qualquer visual para mim inserir nos meus projetos. Tá ok? E você, na hora que você também cria uma conta desenvolvedor na Microsoft, você tanto o Power BI como o Microsoft 365 você consegue utilizar. Tá ok? Então vamos lá. É essa a condição para esse visual que nós vamos utilizar aqui, gráfico de preenchimento com imagem. Então vamos lá. Vou minimizar o nosso padrão aqui, nosso coisa. Eu vou aqui, eu já tenho ele aqui baixado, mas eu vou fazer o passo a passo como fazer isso. Eu vou clicar aqui, remover um visual. Esse aqui, ó, vou clicar nele e remover. Sim, beleza. Então eu só deixei os nativos. Então eu quero inserir um visual para poder inserir aqueles gráficos de preenchimento com imagem. Então eu vou nos três pontinhos aqui, obter mais visuais. Clico, obter mais visuais. Ele vai abrir a janela aqui. Beleza. Então aqui, primeiro instante, são visuais disponíveis para utilizar no Power BI. Então, de vez de eu ficar procurando, eu clico aqui na lupinha e vou colocar aqui. Esse visual chama HTML Content. Então eu vou digitar HTML, ele já aparece aqui, ó. Então o visual que nós precisamos baixar é esse aqui. HTML Content, tá ok? Então vamos lá. Clico nele, carregando dados. E vou aqui, ó, adicionar. Adicionei, ele já está aqui, ó, prontinho aqui, ó. Então vamos lá. Então, o que nós vamos precisar agora? Eu não sabia que tinha condições de trabalhar com gráfico de preenchimento no Power BI. É aquilo que eu falei. Eu sou inscrito em vários canais desses profissionais que trabalham com projetos de Power BI e Excel. E um desses profissionais eu estava assistindo um vídeo e vi lá a condição de gráfico de preenchimento com imagem. Porque esse projeto, pessoal, eu há uns 2 anos atrás, eu desenvolvi ele no Power BI não, no Excel 365, Microsoft 365. E no Excel você consegue criar gráficos de preenchimento também, utilizando os recursos de imagem. Você, aqui no Power BI você vai precisar do endereço da imagem, HTML, né, HTTPS, todo o endereço do link da imagem para você poder inserir essa imagem. No Excel você tem uma outra forma outros recursos para você deixar na mesma condição. Então, o primeiro projeto desse, de gestão de produção, eu fiz no Excel 365. Aí, eu pensando, falei, eu preciso desenvolver esse projeto agora para o Power BI, passar para o Power BI. Aí eu estava assistindo os vídeos, né, voltado para projetos de dashboards, no Excel tudo e apareceu no Power BI gráfico de preenchimento. Aí eu fui assistir o vídeo desse profissional, que eu sou inscrito no canal dele, e ele mostrou o passo a passo. Só que a medida criada para utilizar esses gráficos de preenchimento com imagem, ele é bastante complexo, pessoal. Muito complexo. Tem muito parâmetros em relação às características da imagem que você está trabalhando. Então, o que ele fez? Ele explicou como fazer, só que ele disponibilizou o arquivo TXT dessa medida para os usuários que são inscritos no canal dele. Aí eu fiz o download desse arquivo TXT e inseri, trabalhei de acordo com o passo a passo na videoaula dele e consegui fazer esse gráfico de preenchimento com imagem. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou estar disponibilizando também para vocês o link para vocês baixarem o arquivo TXT dessa medida para trabalhar com gráfico de imagem. Tá ok? Então, da mesma forma que esse profissional ajuda as pessoas,
nada mais justo também para eu estar distribuindo isso para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos fazer é o arquivo TXT, ele está aqui, ó. Vou jogar um pouquinho para cá. Olha aqui, ó, gráfico de preenchimento animado. Então, ó, por isso que eu falei para você que ele é bastante complexo, porque, ó, ele tem, ó, os parâmetros de imagem muito complexos. Isso aqui para você decorar, né, não é fácil. Então isso aqui tem que fazer com calma, tranquilo, analisando passo a passo, fazer a anotação dessa medida. Então eu vou estar disponibilizando isso para vocês na descrição do meu vídeo, o link para vocês fazerem o download. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui, ó, e até o final e vou editar, copiar. Copiei e vou fechar. Então, beleza? Então vamos lá. Então, o arquivo que nós vamos criar agora vai ser o arquivo 36. 36, ok? Vamos lá, 36. Então, minimizando aqui. Eu só vou confirmar se está batendo. Nós paramos na 35. Vamos ver no nosso projeto original. Se está certo, se é 36 mesmo. 36, é ele mesmo. Então, vamos lá. Então, vai ficar o mesmo padrão. Então, vamos lá, medidas, nova medida. Vai se chamar número 36, gráfico, produtividade. Nós estamos falando de produtividade, eficiência e qualidade. São os gráficos dos nossos indicadores de desempenho, os famosos KPIs. Então, gráfico de produtividade igual. Dou um Shift, Enter, mais um e dou um Ctrl V. Tá aqui, ó. Aí, o que nós fizemos aqui? A única coisa que eu precisei adequar à realidade do meu projeto é isso aqui, ó. A unidade de medida, né, criada, que é 0,5, percentual de produtividade. Aí vocês lembram quando eu falei que a parte da chaminé do gráfico, ele está apagada, parecendo aquela transparência, né, marca d'água. Então aqui, ó, a gente configura aqui a opacidade, uma variável. 0,20 é a opacidade para esse tipo de gráfico. Você pode aí parametrizar de acordo, você vai ajustando 0,3, 0,4, aí vai de acordo com o projeto. Então eu coloquei aqui 0,2. E logo abaixo nós criamos uma variável, né, de imagem, né, variável vimagem, onde tem o endereço dessa imagem que representa uma indústria. Então, quando você coloca var imagem igual, aí você abre aspa e dá um Ctrl V da imagem que você copiou na internet e fecha aspa. Depois entra com a função return e volta com todo esse parâmetro aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que eu vou estar disponibilizando essa medida no arquivo TXT para vocês fazerem com tranquilidade, tá? Então, beleza. Aí eu dou um Enter, prontinho. Fechou a medida. Então, vamos lá. Agora, nós criamos a de produtividade. Agora, nós vamos para 37, que é eficiência. Nova medida. 37, gráfico, eficiência. Igual, Shift Enter e dou um Ctrl V. Aí a única coisa que eu vou alterar agora, nós fizemos produtividade. Aí eu vou alterar aqui, ó. Apago o 0,5 e jogo 0,6, que é a minha eficiência, 0,6 eficiência. E dou um Tab. Venho aqui para baixo, ó, na linha 18 e dou um Enter. Prontinho. Criamos o nosso gráfico. Beleza? Medidas novamente. Nova medida. Vamos para 38. Igual não. Gráfico, qualidade. Igual.
Shift Enter e Ctrl V. Aí eu venho aqui, ó, altero 0,5 para 0,7. Percentual de qualidade, dou um Tab, prontinho, e dou um Enter. Já está ok. Recolho, prontinho. Então, nós já fizemos as 3 medidas referente a esse gráfico. E aí nós vamos fazer o que agora? Vamos clicar no visual, HTML Content, cliquei. Aí eu vou jogar ele aqui para baixo. Opa! Jogo ele aqui para baixo. Aumentar um pouquinho aqui. Joga aqui. Beleza. Aí eu venho com a medida 35. 35 não, 36. Clico e jogo aqui em Values. Prontinho. Ele já me deu o gráfico. Ó. E aqui é a marca d'água, a opacidade. Tranquilo. Então o que nós vamos fazer agora? Clicar. E vamos ajustar o tamanho desse gráfico. Tá ok? Então vamos lá. Gráfico de produtividade. Largura. Aqui, pessoal, no campo visual, tem Content Formatting e Measure Base Styled Sheet. Esses dois campos nós não precisamos mexer. Nós só vamos no campo geral e colocar aqui a largura e a altura. A largura e a altura padrão 127, 127. Certo? E agora o posicionamento. Posição vai ser 751 na horizontal e 218 na vertical. Prontinho. Gráfico de produtividade. Perfeito. Ok. Aí nós vamos, mais uma vez, clico no visual, HTML Content, e vou arrastar ele para cá. Opa, formar setinha. Isso. Com a mãozinha não vai. Aí, beleza. Aumenta aqui. Aumenta aqui. Aí eu vou na 37 e jogo. Values. Beleza. Aí vamos lá e altera geral. Opa, título não. 127 por 127. Posição. Posição, eficiência. Posição 934 na horizontal e vertical 218, que a altura é a mesma. Beleza. Agora nós vamos para outro visual. Arrasto para cá e vou jogar o 38, qualidade. Prontinho. E vamos alterar o tamanho. 127 por 127. E vamos posicionar ele. 1119. Opa. 1119 por 218. A altura é a mesma, vertical. Prontinho. Aí nós vamos fazer o que agora? Inserir os cartões de informação, que é isso aqui, ó. Dos indicadores. Então vamos lá. Dos indicadores. Então eu vou clicar um cartão aqui, ó. Já apareceu o balãozinho, cartão. Vou jogar um pouco para cá esse tamanho. Aqui. Beleza, joga um pouco para cá e vou pegar a minha medida 0,5, produtividade. Opa, e jogo no campo aqui, ó, produtividade. Então tem o rótulo aqui de categoria, né? Não quero isso aqui, eu vou desabilitar. A fonte vai se chamar Calibri 16. Opa, 16. A cor cinzinha claro e negrito. Beleza? Prontinho. E aí nós vamos em geral e vamos alterar o tamanho. O tamanho dela vai ser 34 de altura. Opa! 34 de altura e 85 de largura. Prontinho. Posição
posicionamento 772 e 195. Prontinho. Já está alinhado com a imagem. Beleza. Então vamos lá, mais um cartão. Cliquei, joguei para cá. Então vamos lá, eu quero eficiência 0,6. Beleza. Rótulo de categoria eu não quero. Valor do balão. Fonte Calibri. 16, cinzinha claro. E fechei aqui. Opa, faltou uma coisa aqui, negrito. Pronto, geral. Propriedades. Vai ser 34,85. 34 de altura, 85 de largura. Posicionamento 955 e 195 na altura. Prontinho na vertical. Agora mais um cartão. Jogo para cá. Medida 07. Vou aqui em formatar visual. Desabilito o rótulo de categoria. Valor do balão. Fonte Calibri. 16. Cinza claro. Cinza claro. Beleza. Opa, mas faltou novamente o negrito, Anderson. Beleza, geral. Geral, propriedades. 34 de altura e 85 de largura. Beleza. Posição. Horizontal. 1140 e 195. Ué, 1140. Ah, ficou 114 aqui. 1140. Prontinho. Ok, já temos os nossos indicadores de desempenho, nossos KPIs. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? A parte de cima aqui, somente caixa de texto. Caixa de texto é bem simples, nós já vimos nas nossas outras videoaulas anteriores. Eu vou pegar aqui, copiar. Venho aqui e colar. Prontinho, já colou para mim. Vou em eficiência. Copiar. Vou no outro e colar. Prontinho. Vamos lá. Qualidade. Copiar. Minimizo. Colar. Prontinho. Salvando. Então vamos ver aqui se está totalmente dinâmico. Cliquei aqui, ó, 2016. Ó, ele já mudou. Eficiência 7804, 8998 eficiência, 9677 qualidade. 2017. Produtividade 7822, eficiência 9018 e assim por diante. Na medida que eu vou clicando, ele já vai preenchendo. Ó. Você vê que esse aqui, ó, tá quase 100%. Perdão, pessoal. 2019, 2020. Perfeito. Limpo, segmentação de dados, salvo o nosso projeto. Bom, pessoal, a nossa videoaula número 3, ela vai estar se encerrando, né? Vamos estar finalizando por aqui. Na aula número 4, nós vamos estar trabalhando nos demais visuais, né? E aqui que está faltando. Então, nessa videoaula, nós finalizamos as cores dinâmicas dos nossos indicadores aqui, year over year, ok? Então, se atingiu, cor verde, se está entre as metas, ponto de equilíbrio, né? Eu também não tive um bom desempenho, também o meu desempenho não foi ruim. Então, fiquei no 0 a 0, vai ficar tracinho, cor amarela. Se o desempenho foi ruim, cor vermelha, tá? Lembre-se, saber interpretar os indicadores que estão sendo analisados, para evitar decisões erradas. Então, eu expliquei nessa aula a importância de saber interpretar os indicadores da empresa, né, do processo da empresa. Tá ok? Então, fizemos as cores dinâmicas.
criamos o gráfico de coluna aqui, pensando na visualização dos dados, né, os data visualization, né, que é conhecido em inglês, né, dados de visualização, onde nós criamos um gráfico de coluna com linhas e pensando na condição que do deslocamento das informações dos rótulos de dados. Nosso eixo y ele parte do zero até o maior valor. Então nós criamos algumas variáveis para deixar esse eixo y dinâmico, para não ocorrer o quê? Dos rótulos de dados, na hora que vai selecionando os filtros que você quer analisar, os períodos, setores, enfim, os rótulos de dados não ficar para dentro das colunas. Então, ele já está totalmente dinâmico, respeitando a análise temporal aqui. Então, outra coisa que aconteceu nessa videoaula, que foi bom para aprendizado também, foi o quê? Primeiramente, quando nós terminamos na videoaula 1 de fazer o carregamento, né, do processo do ETL, nós fomos na tabela de calendário, marcamos como tabela de data a coluna data, classificamos mês abreviado para mês, para respeitar a ordem cronológica, e quando nós fomos inserir aqui a nossa segmentação de dados meses, ele respeitou a ordem alfabética. Então, realmente, tem situações. O projeto matriz mesmo, eu não precisei fazer a classificação do nome do mês, para o número. Ele reconheceu automático na hora que eu inseri a segmentação de dados. E para nós aqui na videoaula, ele respeitou a ordem alfabética. Então, nós voltamos para a nossa decalendário e classificamos o nome do mês por extenso por mês. Aí ele ajustou automaticamente, respeitando a ordem cronológica. Ele entende que janeiro é 1, fevereiro é 2 e assim por diante. Então, foi até bom que para aprendizado. Então, criamos as nossas segmentações de dados aqui, ano, setores e meses, e o nosso gráfico de preenchimento, né, para análise dos nossos indicadores, os nossos KPIs, produtividade, eficiência e qualidade. Tá? E na videoaula número 3 para frente, eu vou estar disponibilizando o arquivo TXT para vocês poderem estar trabalhando com o gráfico de preenchimento com imagem. Tá ok, pessoal? Então, da mesma forma que o profissional cedeu para mim, eu não acho nada mais justo estar poder compartilhar isso com vocês também. Tá? Então, essa aula vai estar ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou minimizar aqui. Bom, pessoal, então mais uma aula finalizada. Agradeço a oportunidade. Mais uma coisa que eu peço para vocês estar se inscrevendo no meu canal, para estar ajudando o meu canal aí a prosperar. E também dar um like nas videoaulas aí que eu estou desenvolvendo aí para poder estar difundindo conhecimento. Da mesma forma, quando eu precisei, né, desses profissionais renomados, né, sempre estou buscando os novos conhecimentos, novos aprendizados. A cada aula que eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo também. Dúvidas, vocês mandam no gerenciador de mensagem aqui do YouTube, que com certeza eu estarei respondendo para vocês, tá? Caso eu não puder, vou estar pesquisando e vou estar trazendo aqui, sanando a dúvida de vocês. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela oportunidade. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.